Olá, eu tô aqui de novo e agora eu vou falar um termo que você provavelmente vai ouvir muito se você for estudar análise técnica, que é a teoria de Dow. A teoria de Dow, ela é a base praticamente de todo estudo da análise técnica. Charles Henry Dow, ele foi um dos fundadores do The Wall Street Journal. E sabe aquele índice famoso lá dos Estados Unidos, o Dow Jones? Então, é do sobrenome dele, cara. O cara foi muito famoso. Esses estudos ele fazia em anotações que posteriormente seu parceiro William Hamilton juntou todos esses estudos e construiu a teoria de Dow. E essa teoria, ela é utilizada até hoje na análise técnica. Então a gente chama aí o Charles Henry Dow praticamente de pai da análise técnica, porque é a base de todos os estudos que a gente utiliza até hoje. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa teoria de Dow, quais foram os princípios que ele nos ensinou lá atrás e que a gente utiliza até agora. Primeiro princípio de Dow, o preço se move em tendências, como se fosse a onda do mar. Imagina só, você tá ali na areia, bonitão, sentado, vem o mar. Ele entra um pouquinho na areia e volta. Depois ele entra um pouquinho mais na areia e volta. Depois um pouquinho mais e volta. Isso nada mais é do que uma tendência do preço. Ou seja, se tem muito comprador, o preço avança. Realiza um pouquinho, entra um pouquinho de vendedor, depois entra mais comprador, como se fosse as ondas. Ou seja, a gente tem os movimentos mais fortes, os movimentos menores. E é assim que a gente trabalha com tendências. Esse é um ponto super importante para você que quer analisar gráficos, porque uma vez que você consegue definir a tendência do ativo, sua chance de sucesso nas operações é muito maior. Então, se lembre disso. O preço se move em tendências. Só lembrar do mar. Exemplo prático, facinho e que com certeza vai te ajudar toda vez que você estiver em dúvida. O segundo ponto da teoria de Dow, ele dizia que os preços descontam tudo, menos atos de Deus. Vamos entender melhor? Hoje saiu uma notícia de que nos Estados Unidos está acontecendo XYZ e isso vai ser ruim para a nossa bolsa. Aí a nossa bolsa abre e não foi ruim. Ela está subindo, ela não está caindo. Por que isso acontece? Porque já está descontado. O preço já descontou esses fatos. E o que seria esse ato de Deus, então, que ele falou que menos os atos de Deus? É literalmente aquilo que não dá para estar no preço. Como, por exemplo, tragédia de Brumadinho da Vale. É algo que foi bem fora da normalidade, algo muito atípico. Pandemia 2020, né? Algo que traumatizou, foi muito de surpresa. Isso seria um ato de Deus, por exemplo. A base para quem estuda gráfico é que não importa muito a notícia. Para quem opera ações, provavelmente já passou por isso, né? Eu, quando operava ações ali no meu swing trade, saía balanço, falava, nossa, o balanço veio bom, agora essa ação vai estourar. Ela realmente estourava na abertura e caía o dia todo. Por que isso acontecia? Porque provavelmente era uma exaustão no gráfico, a gente vai falar disso, calma. Mas o que importa aqui é que a gente não precisa se apegar a notícias, não precisa entender as notícias, porque o gráfico já nos mostra todos os sinais possíveis, porque o preço desconta tudo. E nosso terceiro ponto da teoria de Dow é que nós temos três tendências. Nós temos a tendência primária, secundária e a terciária. E quando essas três se alinham, gente, que delícia de movimento que é. Mas calma, a gente vai usar exemplos práticos aqui no nosso vídeo de tendência. O que você precisa lembrar no momento é, tendência primária é aquela de longo prazo. Então, quando a gente está falando de anos, de meses, o preço subiu mais ou caiu mais do que o ano anterior ou mês anterior, isso seria uma tendência primária. Ela dura ali, geralmente, é muito relativo, tá? Pode ser até um pouco subjetivo, dependendo do autor que você acompanha. Mas o que eu considero é, tendência primária, tudo que eu tenho de histórico daquele determinado ativo. A tendência secundária já é algumas semanas, alguns meses, não precisa ser tão longo assim. E a terciária é aquela que pode durar alguns dias, pode durar um único dia e ser uma tendência terciária. O importante é que você lembre que existem essas três tendências, primária, secundária e terciária, para que você tome as melhores decisões para o seu investimento. E aí, um próximo ponto da teoria de Dow
você vai ver que a gente vai falar muito de tendência. Olha como tendência é importante para quem faz análise técnica, né? Para quem gosta do mercado financeiro. Mas são as fases das tendências. Então, de acordo com os estudos de Dow, dentro de uma tendência de alta, nós temos uma fase que está todo mundo ali pensando se vai, se não vai, o movimento, o preço não sai do lugar. Aí começa a se deslocar levemente para cima. É a que ele chamava de subida sensível. A hora que você começa a perceber que tá numa tendência de alta, dá aquele estouro, um excesso. O preço corre, 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 comprador, 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 comprador. Essas são as 3 fases da tendência de alta. E a tendência de baixa também tem 3 fases. A primeira delas também começa com uma lateralização, ou seja, uma movimentação mais chatinha, o preço não sai do lugar. É como se tivesse em equilíbrio os compradores e vendedores. E aí, gente, infelizmente, na tendência de baixa, entra o pânico. É o contrário da tendência de alta, que vem aquela subida sensível. Não, agora vem aquela porradaria para baixo. É quando quem tá comprado quer vender, quem tá de fora quer vender, vira um pânico no mercado. Que foi bem o que aconteceu no início da pandemia. E aí o nosso última fase da tendência seria a baixa lenta, que é quando a gente começa a ver que está perdendo um pouco a força dos vendedores, começa a ver figuras de reversão, que vocês também vão aprender em vídeos posteriores, calma, mas que começa a cair um pouquinho mais devagar. Então, para concluir esse ponto, só lembrar que nós temos geralmente 3 fases dentro das tendências. Dow também dizia que é importante nós termos um princípio da confirmação. Ele sempre usava 2 índices. Então, por exemplo, pegava o índice de indústrias, estava indo super bem, subindo, tendência de alta, e comparava com o índice de ferrovia, por exemplo. Se aqueles 2 índices estivessem indo bem, significa que a economia está indo bem, ou seja, tende a movimentar o mercado para cima. Então, um confirmava o outro. Quando um estava para cima e o outro estava para baixo, tinha uma divergência. Então, ele sempre usava mais de um índice para fazer essa comparação de confirmação de tendência. E também, para confirmar a tendência, que é extremamente importante, é o volume. Então, um próximo ponto da teoria de Dow é que o volume confirma a tendência. O que é volume? É a troca de dinheiro. Então, imagina, quero comprar, quer vender, para o preço subir tem que ter maior volume comprador. Se tem volume comprador e o preço está subindo, está confirmando aquele movimento, aquela tendência. Se tem volume vendedor e o preço está subindo empurradinho, peraí que pode ter alguma divergência e logo pode ter uma reversão. Então o volume é muito importante para confirmar a tendência dos preços, que é a base da teoria. E para concluir, a gente acredita na tendência até que haja um sinal de reversão. Isso para mim é extremamente verdade. Tem uma tendência de alta, essa tendência de alta é válida até que ela seja revertida. Facinho, né? Se tem uma tendência de baixa, essa tendência de baixa é válida até que tenha uma reversão. E, infelizmente, também vale para a lateralização. Temos uma lateralização. Continue em lateralização até que tenhamos um sinal claro e confirmado de reversão dessa movimentação. E é isso, galerinha. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre a teoria de Dow. Se você já conhecia, me conta aqui embaixo. Se você não conhecia, qual foi a parte mais legal que você achou? E no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre gráficos, então eu te espero lá.